Boa noite! Sejam muito bem-vindos à segunda live da Jornada Empreender com Antepastos. Na verdade, não é a live da jornada, é a live do aquecimento para a jornada. Para quem não me conhece, eu sou Tassiana Ferigoli e estou aqui para mostrar para vocês o caminho para faturar R$ 5.000 ou mais na cozinha da sua casa com Antepastos. E nós estamos aí no aquecimento da nossa jornada. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é a jornada, né? A jornada é um evento com 3 aulas gratuitas, onde nós vamos te mostrar o caminho para faturar R$ 5.000 ou mais na cozinha da sua casa com Antepastos. Então, nós estamos aqui em algumas lives todos os dias de segunda a sexta, durante 2 semanas, para preparar vocês para esse evento, para essa jornada, para vocês já chegarem lá com bastante conteúdo aí, com bastante enriquecidos de conteúdo para essa jornada, que começará no dia 22 de maio. Então, hoje o tema da nossa live é precificação e eu convidei a pessoa nada mais, nada menos do que a Cláudia Vasconcelos, que é uma especialista em precificação de alimentos, de serviços de alimentos, como o nosso de Antepastos. E a Cláudia é uma querida, trabalha muito com isso há muito tempo. Ela manja tudo de ficha técnica, de precificação e até de umas coisas que eu nem entendo direito, assim. Então, se você quer conhecer o lucro real da sua empresa com serviço de alimentação, a Cláudia é a pessoa mais indicada para isso. E a Cláudia, ela, para quem não conhece o perfil dela, né? O Instagram dela é Cozinha da Cláudia Vasconcelos, se eu não me engano. Eu vou adicionar ela aqui na live agora. E aí vocês, enfim, depois confirmem com ela essa informação. E eu tô muito feliz em poder compartilhar essas informações com vocês, tá bom? Oiê, tudo Oiê! bom? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Obrigada pelo Feliz em ter convite, você com a Manu. gente aqui. É uma Os meus alunos honra. ficaram super. Tem aluna minha que falou assim: Nossa, vai ficar gravada porque eu preciso conhecer essa mulher. Imagina, que honra. Parabéns aí, Manu, pelo seu trabalho, super bacana. Esse seu trabalho com os antipastos, com as alunas, eu sou super fã. Então, obrigada pelo convite, bom estar aqui com vocês, espero que eu possa contribuir. Vai sim, com certeza. Eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite. Imagina. Cláudio, então o que você tem aí para compartilhar com a gente? O que pode agregar para a gente aqui do Antepasto? Assim, eu acompanho as suas lives, acompanho o seu perfil aí. Vejo a hora de comprar seu curso, que vai me ajudar muito na minha vida. Bora. Porque, olha, a gente acha que entende de precificação, mas a gente não entende nada. A gente se É um perde assunto tudo, muito né? abrangente, né? Assim, é um assunto que frequentemente ele é tratado com um certo descaso, com uma certa simplificação que não é legal, né? É Sim. importante para quem nós que somos empreendedores de alimentos e suas alunas também são, a gente dá a devida importância ao que é o processo de precificação. A gente hoje vou falar que dá uma visão geral do que é porque obviamente não dá para a gente falar todos os Claro. pormenores numa live, mas coisas que eu acho que são importantes para, especialmente para as suas alunas. A gente que trabalha empreendendo com alimentos em casa, em geral, tende até se comportar em relação à precificação de uma forma mais amadora. Fala, estou na minha casa, quase não tem despesa e tal, mas o seu negócio, por exemplo, ele fatura alto, né? O tipo de negócio que você propõe, ele Sim, é uma oportunidade das pessoas faturarem R$ 5.000, enfim, não é isso? Porque, sim, acho que sim, isso. então, é um faturamento alto, e se você não estiver cuidando da base da precificação, esses 5.000 podem não deixar muita coisa de lucro. Então, é importante, mesmo que seja um negócio doméstico, mesmo que seja na cozinha da sua casa, você prestar atenção em alguns pontos. A Uhum. primeira coisa que eu queria falar é sobre a ficha técnica. Eu não sei se as tuas alunas aqui já fazem. Eu acabei de falar até da ficha técnica de uma forma diferente, que é pensando assim, como se fosse um orçamento da sua receita. Né? Quando a gente vai fazer uma pintura numa parede, vai consertar o carro, a gente não pede um orçamento e a gente não sabe ali quanto vai custar. A ficha técnica é como se a gente fizesse um orçamento da nossa receita para ver por quanto a gente pode vender. Não pode ser uma coisa assim, eu acho que eu não vender por tanto, eu vi ali no mercado custa tanto, eu vou copiar esse preço. A gente precisa realmente ver na nossa cidade, né? Você como eu, temos alunos no Brasil todo, os insumos variam muito de preço, né?
norte ao sul, enfim, varia muito, não é sempre que você compra tomate pelo mesmo preço, temperos pelo mesmo preço, muda de uma cidade para cidade. Então, na hora da pessoa precificar o seu produto, é preciso saber o quanto ele vai custar, para você Sim. depois não ter uma decepção de ter uma sensação de que está trocando 6 por meia dúzia, porque isso é, infelizmente, até comum entre os empreendedores, especialmente quem trabalha em casa. Eu comecei assim, eu lembro pegando um preço, a gente não sabia, né? E depois, quando eu aprendi a fazer precificação, eu descobri que eu estava pagando para vender antepasto. Aí eu falei, gente do céu! Então, realmente é perigosíssimo a gente sugerir um valor, né? Porque quando você bota tudo Exato. na ponta do lápis mesmo, né? E por que a gente faz isso, né? Eu também comecei assim. É A todo minha primeira porque a gente que gosta de cozinhar não acho que não precisa aprender isso. A gente pensa assim, eu já sei cozinhar, meu produto é gostoso, todo mundo elogia, claro que vai dar certo. E aí a gente fica pensando por quanto que a gente vai vender, sem se dar conta de quanto a gente vai gastar para poder vender por aquele preço. Então, se você determinou aí que um vidro de antipasto vai custar R$ 25, vou vender por 25, que parece um preço bom. Mas quanto eu vou gastar para produzir essa receita? Quanto que eu vou ter de custo? Eu mostrei ainda há pouco lá na live, não sei se aqui vai ficar muito pequenininho essa bola aqui que eu costumo mostrar. dá para ver, tá dando para ver. Eu sempre mostro isso aqui nas minhas aulas, que é uma forma da pessoa ter uma consciência de tudo que está envolvido. Então, para a gente ter lucro no nosso negócio, a gente tem que saber os outros custos que estão na fabricação do nosso produto. Isso, assim, o CMV, que é um custo de mercadoria vendida, que hoje em dia até é muito falado, mas antigamente ninguém nem sabia o que era CMV. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não. O CMV, ele é a matéria-prima, tudo que vai na receita e mais as embalagens. Pronto, simples assim. Isso aí, é muito importante da ficha técnica para não ficar no prejuízo, exatamente. Então a gente tem que, porque realmente as pessoas geralmente eu fazia isso no começo também, eu pegava o valor do que eu custava meu antepasto, né? Assim, custava assim, eu gastei tanto nisso de ingredientes, né? E achava que o custo era esse, né? Eu achava na minha cabeça que o custo eram os ingredientes da minha receita. Depois que eu me dei conta que tudo que eu fazia, tudo que eu gastava, assim, por mais que eu estivesse na minha casa, eu tinha um custo maior de luz, um custo maior de água, né? De gás. E tudo isso a gente tem que colocar, né, na nossa Tudo isso precificação. entra aqui, tá vendo? Custo fixo, custo variável, taxa de cartão, se a pessoa já está no meio, impostos, Taxa mão de de cartão, obra. a gente não pensa na taxa de cartão, né? E o Verdade. lucro, e o percentual do lucro. Por que é muito comum? Você falar, eu pegava o custo dos produtos e eu achava que era só isso e tal. Aí, geralmente, a pessoa pega esse custo do produto, multiplica por 2 e fala, eu vou ter 100% de lucro. É. Só que aí, você imagina, o custo do produto está aqui. Não tem isso tudo que está aqui, não tem 100% de lucro. Aliás, eu vou falar disso numa live amanhã, estou fazendo até spoiler. Então, Ai, que legal. a gente precisa ter essa noção do quanto a gente de fato gasta para produzir o nosso produto e quanto a gente vai ganhar por cada pote vendido. Até para alinhar a expectativa de quanto a gente vai ganhar com o nosso negócio. Por quê? Faturamento não é lucro. Não sei se você costuma falar isso aqui para as suas alunas, mas essa Sim, mas é verdade. é uma consciência muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou faturar tanto. Mas quanto você vai ter de lucro nesse negócio? A única forma Sim. de você garantir o seu lucro é se você tiver controle sobre quanto você está gastando. E isso é parte do processo de precificação. Gente, está todo mundo caladinho aqui, ninguém quer perguntar Só nada. tá prestando atenção aqui em você. Não, mas eu gosto Nem... que quero que as pessoas perguntem para saber se a linguagem que eu estou falando está sendo ok. Gente, pessoal, fiquem à vontade para perguntar. Vamos aproveitar a Cláudia aqui. Eu queria saber a diferença do custo fixo e do variável. A Fixo. está falando que a ficha técnica é importante, isso é. Mas tem uma pergunta por enquanto. Custo fixo é aquele que não varia, como o nome já diz, né? Tem custo e despesa. Custo é o que está ligado à fabricação do seu produto e despesa é o que está ligado ao seu negócio. Mas não vou entrar nesse detalhe, não, porque isso é uma linguagem
contábil. Basicamente, o que a gente precisa saber é que uma parte dos custos eles não variam independente de quanto a gente vende. E uma parte varia. Então, o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, ele é a soma da matéria-prima com tudo que você gasta em embalagem. Então, por exemplo, como é que é a embalagem de um antipasto? Conta para mim, o que vale É a um embalagem? vidrinho, vai vidro, rótulo, lacre, qualquer adereçozinho que a pessoa queira colocar, né? Tudo isso tem um. Fora isso, a gente manda numa sacola ou numa caixa, né? Tudo isso tem um custo, Tudo né? isso é CMV. Tá. Então, aí você tem o custo de matéria-prima do que foi para fabricar o antipasto e você tem tudo isso que você falou aí, parte do CMV. Então, isso é variável, porque se você vender 100 potes no mês, você vai gastar um valor. Se você vender 10, você vai gastar outro. Agora, a sua conta de aluguel, o condomínio, a internet, ela não varia se você vender 10 ou se você vender 100, é a mesma conta. Se você já tem Tá. um funcionário, por exemplo, de CLT, não é o caso das empreendedoras que trabalham em casa, mas vai chegar o dia que elas vão ter. O custo de um funcionário, ele também não varia. Se a empresa vende 50 ou vende 500, o funcionário tem que ser pago do mesmo jeito. Então, isso é o fixo. E o variável é aquilo que varia de acordo com o volume. O que mais pode ser custo variável? Por exemplo, entrega. Se você paga Motoboy. o motoboy e você só paga o motoboy quando ele faz a entrega, e também é variável. Então, essa que é a diferença entre variável e fixo. O variável está diretamente ligado ao quanto você vende, e o fixo ele tem que ser rateado, dividido entre quantos você vende. Essa é uma dificuldade grande que as pessoas têm, é como atribuir o custo fixo no preço de venda. A primeira coisa que você tem que fazer é saber mais ou menos quantos você vai vender por mês. Então, se você tem de custo fixo R$ 1.000, você tem que dividir isso por quantos potes você vende no mês para começar ali a ter uma ideia do impacto do custo fixo no preço de venda. Ficou claro? Ficou. E Ficou. para quem está começando, a gente não tem como você fazer isso, né, Cláudia? Porque a gente não sabe ainda quanto vai faturar, né? Então a pessoa que vai começar ali, o que ela faz? Aí ela tem que ter Ela tem que ter uma ideia. estimativa, e aí eu falo geralmente para as minhas alunas para essa estimativa ser mais ou menos o que a pessoa tem condição de produzir, porque isso também vai dar uma alinhada na expectativa. Então, quantos eu consigo produzir num dia? Quantos dias no mês eu vou trabalhar? A gente sabe que um negócio não é só cozinha, né? A pessoa tem que fazer atendimento, quem trabalha, quem é empresa, tem que fazer atendimento, fazer rede social, vender e tal, tem várias coisas do negócio. Então, quanto tempo eu vou passar na cozinha produzindo? Eu vou passar tanto tempo e eu consigo fazer 200 quilos por mês. Então, isso é um começo. A pessoa pode começar daí para poder dividir, ratear o custo fixo. Depois ela vai ajustando. Depois ela E quem vai trabalha vendo em casa não tem muito problema do custo fixo ser um peso assim que vai inviabilizar o negócio. Ele é mais preocupante quando a pessoa já tem um endereço fora de casa, paga aluguel, folha de pagamento, tudo isso só do negócio. Aí a pessoa tem que vender muito mais para poder ter lucro. Tem uma coisa que a gente chama de ponto de equilíbrio, que é quanto o negócio vai vender para começar a dar lucro. O ponto de equilíbrio em casa ele é muito menor, porque você não tem aquela despesa pesada que tem no endereço comercial. E o ponto de equilíbrio no endereço comercial ele vai acontecer lá para metade do mês ou para frente. Então, basicamente assim, esclarecido. Quando a gente está em casa, então nesse sentido acaba sendo um pouco melhor, porque a gente consegue ver o lucro um pouco mais rápido. E depois, assim, teve um legado que ficou da pandemia que eu acho muito positivo, que é trabalhar em casa com alimentos, né? Antes da pandemia, as pessoas olhavam com um certo preconceito para quem tinha um negócio em casa, né? Assim, é uma produção caseira. Ficava ali meio no limiar entre ser pequeno demais e ser bom, não ser bom. Existia ali um certo rancinho em relação a isso. Mas graças à pandemia, muita gente começou a empreender em casa. Houve um facilitador até da parte do iFood, da pessoa tirar um KNAI, tirar um MEI dentro da cozinha de um apartamento e poder entrar no iFood. Então, muita gente hoje tem empresas funcionando na cozinha dos apartamentos de forma legalizada, com MEI, com CNPJ. E aí, hoje já não é mais estranho. Todo
mundo Não. aceita. Você produz em casa e está ótimo. E virou As uma pessoas coisa até até... preferem, né? Hoje em dia as pessoas até preferem ajudar o pequeno, né? Tem toda essa história Isso aí. ficou um legado realmente da pandemia, essa predisposição a comprar de quem é pequeno. E as pessoas começaram a empreender para colocar em prática o seu sonho, às vezes porque ficaram desempregadas, motivos variados, mas fazendo ali, criando aquela renda dentro da sua casa, o que é muito bom, né? Não precisa sair, não ter que se locomover. Pensa quanto tempo uma pessoa assim que tinha um emprego de CLT e agora vai empreender com seus antepastos. Olha a economia, né, de vida que essa pessoa vai trabalhar em Só o tempo de casa. trânsito é o tempo que você pode estar na cozinha Nossa, antecipando aí uma produção, né? exatamente. Então eu acho que assim, para quem está, eu até falo para a pessoa demorar um pouco a dar esse passo de ir para uma cozinha. É claro que todo mundo sonha em expandir, ter uma fábrica e tal, mas eu sempre falo, aproveita um pouco esse período em casa, que é quando você consegue ali fazer um caixa, guardar mais dinheiro, porque as despesas são mais controladas e a pressão, né, da venda é um pouco menor. É bom que meu marido está assistindo isso e ele é louco para a gente ter uma cozinha, porque é ele que produz, né? E eu falo para ele, calma, vamos com Vai com calma, né? calma. Porque é melhor, né? Acho que enquanto puder segurar dentro de casa, é melhor, né? Eu acho, assim, eu tenho alunos que construíram, reformaram, assim, o quarto de serviço, fizeram uma pequena cozinha, outros moram em casa e fizeram a garagem. Então, é um passo, assim, antes de você... Eu tenho uma aluna do curso de sopas, que ela mora num apartamento, assim, com tamanho bom, e ela faz, assim, 120 sopas por dia na cozinha do apartamento. Então, ela reformou, ela pegou um quarto, fez lá, transformou em cozinha, não pensa em se mudar. Porque hoje pode, né? Antigamente, assim, mas e se o vizinho reclamasse? E isso hoje em dia ficou muito comum. Então, eu também acho que tem que ficar em casa até a hora que você está ali bem certa, fez um plano de negócios, sabe para onde a sua empresa está indo, aí vai, aí se muda. Aí a Ajuda. precificação muda completamente, porque isso aqui, quando você trabalha que tem essa parte de custo fixo aqui maior, e isso vai diminuir um pouco a sua margem de lucro e você vai passar a vender em maior volume. Geralmente é isso que acontece. Então, você tem que estar preparado também para essa expansão comercial. É totalmente diferente, né? Tem que dar um passo além mesmo ali. Tem que dar um passo além, exatamente. E uma outra pergunta que eu ia te fazer é se tudo isso é possível fazer, tipo assim, eu quero fazer precificação, ficha técnica, eu preciso contratar alguém para fazer para mim ou eu Não, consigo fazer sozinha? não, imagina. Não, você pode até contratar. Se você tiver disponibilidade financeira e quiser contratar uma nutricionista, um técnico de nutrição para fazer, você pode contratar, mas é claro que é possível fazer sozinho. Totalmente possível, né? A ficha técnica ela é uma receita, na realidade, uma receita com informações adicionais. Ela tem, e nas grandes empresas, inclusive, isso é separado, a função gerencial da função operacional. A função operacional é a receita propriamente dita, com o peso da porção, as informações, a fotografia, se for um restaurante, a fotografia do prato, se for, por exemplo, um antipasto, é a foto do vidrinho ponto, se tem alguma finalização, como é que é conservado, temperatura, que restrições atende, né? Se é gluten free, é para vegetariano, para vegano, isso tudo vai na ficha técnica. E a parte gerencial, a minha ficha que eu uso, ela tem tudo junto porque é voltada para o pequeno empreendedor. Mas em grandes empresas, a parte gerencial fica só no escritório, com a nutricionista, com o dono, que é onde está ali a parte do lucro e da precificação. Então, na realidade, são informações condensadas. Eu recomendo que seja em planilha para a pessoa ganhar agilidade. Eu já fiz ficha em papel com calculadora. Você demora mais tempo, você tem que fazer as contas ali na calculadora. Não é impossível, mas demora mais tempo. Então, nos dias de hoje, eu acho que não tem... A gente quer tempo, né? A gente quer otimizar o tempo e tal. Então, eu recomendo que faça em planilha, mas qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa do seu negócio e não precisa contratar, gastar dinheiro com uma pessoa, é só aprender as técnicas e se embora. É só aprender. E depois fica prático, né? Depois fica uma coisa que acaba virando rotina, né? É só colocar isso na rotina, né? Tem uma resistência inicial, às vezes a pessoa fala, eu não vou conseguir fazer, é demais. Mas você percebe que depois que você faz a primeira, faz a segunda, aí o processo entra meio no automático, e você começa a enxergar, né? Porque é como se você botasse um óculos especial e mais ou conseguisse menos isso. enxergar os números do seu negócio. Então, eu acho que depois que a pessoa começa, que faz a primeira, nunca mais vai querer viver sem. Que aí você começa a ver que realmente, né, o quanto você consegue aumentar, consegue lucrar e consegue E consegue reinvestir, né?
fazer uma função de lista de compras na ficha técnica para saber quanto você tem que comprar. Você consegue fazer várias coisas ali. Então, eu acho que é uma ferramenta importante para todo mundo que vai montar um negócio de alimentação, para quem já tem e está querendo, que busca uma profissionalizar, trabalhar de uma maneira mais, que não seja, que eu brinco, né, com lápis atrás da orelha. Não tem nada contra aquela época que a gente fazia tudo de papel. Eu sou dessa época, meu primeiro negócio tem 30 anos que eu abri meu primeiro negócio, então na época não tinha internet, assim, o cardápio era xerox, mimeografado, eu acho, era muito antigo. Então, essa época não tinha computador, a gente fazia tudo à mão, a caneta, eu também não entendia nada de gestão. Enfim, eu fazia poucas coisas que eu também não sabia. Mas agora, eu não vejo por que assim, a pessoa não... E depois, assim, eu não sei a faixa etária dos seus alunos, né? Mas eu tenho alunas, eu tenho uma aluna do curso de sopa que ela tem 75 anos. E ela... Meus alunos, eles têm uma idade um pouco mais acima dos 50, 40, acima dos 40. Tá. Então, eu tenho Não, 50... pessoal jovem cibernético, né? Não precisa ser jovem cibernético, eu tenho 56 anos, a maior parte dos meus alunos está acima de 50, tem alguns abaixo, mas muitos estão acima de 50. E essa minha aluna, que eu acho que é a minha aluna mais velha, que eu me lembro assim, ela tem 75, ela comprou um curso online, baixou a planilha, abriu o negócio, usa a planilha, e assim, isso não é um 75 impeditivo. anos, né? Não, isso não é impeditivo. Eu acho que isso é mais uma crença limitante que a pessoa tem na cabeça. Eu não vou conseguir, eu nunca fiz. Você pode nunca ter feito, mas nada impede de você aprender e começar. Tentar, né? É tentar mesmo. As pessoas falam, eu não vou conseguir. Eu falava isso com tabela de precificação. Eu tive que aprender a lidar, porque eu tive que colocar no meu curso uma tabela, tal, para ajudar minhas alunas, mas eu também falava isso. E eu até falo, tendo as aulas do meu curso, eu falo, gente, eu não sei lidar com Excel, eu tenho pavor de Excel. Mas é uma questão de quebrar a barreira mesmo e falar, eu vou tentar. E aí, mas você não precisa construir uma planilha. Você recebe a planilha pronta. Você, como usuária, você vai usar a planilha que já está pronta. Então, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma razão. É uma coisa assim, é igual fazer uma receita que você nunca fez. Vai para a cozinha fazer uma receita que você... Assim, sei lá, a primeira vez que eu fiz um cassoulet, sei lá, acho que foi uma receita que eu tive um pouco de medo, que eu nunca tinha feito, não estava acostumada a trabalhar com pato. Eu falei, ai meu Deus. Mas eu pensei, por que pode dar errado? Só porque eu nunca fiz? Vou fazer. Sim, então, e é só assim, coisa. né? A gente quebrando a barreira e tentando, a gente vê que a gente é capaz de muita coisa. Não, e depois essa coisa de idade não dá mais, né? Hoje em dia, não tem... Não. A Palmeirinha, né, ela faleceu até ontem, acho que foi ontem, né, que eu fiz até um post. A Palmeirinha, ela começou na televisão com 63. Ela foi ficar famosa com 80. Então, gente, assim, né, ela é só um exemplo, né, de uma pessoa que começou. Mas tem vários negócios gigantescos que as pessoas que começaram já tinham 60 e tal quando começaram. Então, nunca é show tarde. preconceito de idade, porque isso não cabe mais. Não existe mais isso. O mundo mudou. E achar não sei fazer online, não sei, né? Não sei, não existe mais isso. Realmente já passou. Eu acho que o ambiente online ele favorece agora, por exemplo, eu estou com uma turma terminando e alguns alunos que terminaram o curso já estão colocando em prática, outros tiveram problemas do tipo tive Covid, tive isso, tive aquilo. Se você está no curso presencial e você tem um problema desse, acabou. Lascou. Você perdeu o curso e vai ter que esperar o próximo pagar de novo, criar outra situação. Quando você tem estudo online, você, tá bom, me perdi aqui, daqui a um mês eu vou retomar o curso e vou fazer. Tem uma dúvida, volto lá e esclareço. Então, eu sou super a favor. Eu também. Eu tenho alunas que mudam de cidade, mudam de estado. Meu marido foi promovido e mudou para lá para não sei para onde. E você vai e vai o seu curso junto, né? Se você faz um curso presencial na sua cidade, você é obrigada a bloquear, cancelar. Se faltou um dia, você perde aula. E realmente, hoje em dia, eu acho que o mundo vai a esse... Acho que tudo vai a esse ritmo, né? Eu acho que foram alguns legados que realmente a pandemia deixou. Essa história de trabalhar em casa com alimentos foi um de delivery, né? O delivery, ele já existia antes. Mas depois da pandemia ele virou um hábito, e isso tem até estudo sobre isso, que ele está
não tem mais como não diminuir, voltar atrás. O delivery cresceu e ele só vai crescer mais. Então, as pessoas se acostumaram a pedir coisas por aplicativo, pedir por telefone, pedir por WhatsApp e receber na sua casa. E você vê que até loja de roupa, loja de tênis diminuiu o estoque, vende online. Isso é uma coisa que veio para ficar. Se você gosta ou não gosta, não sei, mas que é uma coisa que veio para ficar, isso é fato. É verdade, é verdade. Eu tenho uma planilha de precificação no meu curso, né? Agora eu vou fazer o curso da Cláudia e eu vou me especializar ainda mais, porque agora é uma meta para mim. Você vai adorar. Eu já fui quebrando barreiras da minha vida, aprendendo gestão, aprendendo vender, aprendendo um monte de coisa que eu imaginei, eu jamais imaginei. E agora é uma meta minha aprender essa parte de precificar, de fazer ficha técnica. E vocês também que estão aí na live assistindo, que quiserem quebrar essa barreira na vida de vocês, o curso da Cláudia é maravilhoso. Tá com vagas abertas ou não, Cláudia? Eu vou abrir, estou fazendo um evento gratuito agora, que começa segunda-feira, que é um mini curso gratuito de precificação com foco no lucro. Você está super convidada, aliás. Não sei se você vai conseguir com a agenda cheia. E aí, depois dele, eu vou abrir uma turma nova do Cozinha e Lucre, que é o curso de precificação e gestão. E aí eu falo de uma forma mais aprofundada de público-alvo, de gestão do negócio, de controle financeiro, e tem uma mega super planilha com todas as que legal. Pessoal, sigam lá a Cláudia para vocês pegarem diquinhas aí para o negócio de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, agora é a hora. Aproveitem aí. É um tema que a gente fica até sem saber o que perguntar, de tanto que a gente. Comigo às vezes acontece que o pessoal fica caladinho e depois manda, cai a ficha, depois a pessoa pergunta. Mas se você receber. Aqui umas perguntas. Aqui. Eu acho que eu estava do lado contrário do chat. Peraí, estão perguntando aqui só uma. Perdi a pergunta. Mas ela queria saber como que é a porcentagem da mão de obra. Acho que foi isso que eu vi aqui, uma pergunta, acho que eu passei. Como que dá para saber disso? A pessoa tem que se colocar um salário, assim, uma coisa assim? Então, mão de obra é uma coisa, prolabore é outra e lucro é outra, tá? A mão de obra, para quem trabalha em casa, em geral, a pessoa ou faz ela mesma ou chama uma pessoa diarista para ajudar. Então, essa é uma situação que não pode ser perdurada por muito tempo para não ter um risco trabalhista, assim, de você ficar com uma pessoa trabalhando para o seu negócio sem ter um vínculo. Mas eu entendo que no começo a gente chama a pessoa ali por dia e tal. Então, se você é uma situação de pegar uma diarista, você deve pegar o custo dela e dividir pela sua produção e ali você vai ter o custo individualizado da mão de obra. Se você não tem, faz tudo sozinha, você pode pegar esse mesmo valor e colocar como mão de obra, só que você não vai desembolsar para pagar a diarista, você vai ficar no seu caixa. Mas aí você já vai ter uma noção do impacto do custo de mão de obra no seu produto, tá? Se você tem um funcionário de CLT, que eu acho que não é o caso aqui dos seus alunos, aí esse custo é um mensal e ele vai ser um percentual do seu faturamento. Então, isso é mão de obra. Prolabore é o salário do dono. Então, o Prolabore ele é um custo fixo. Ele entra aqui na parte de o salário do dono entra ali no custo fixo. Então, o que é lucro mesmo. Não é nem e o lucro, o salário. Né? O lucro, ele tá... outra coisa está aqui. E aí o lucro, o que você faz com o lucro? Não é todo... O que acontece na prática? A pessoa abre um negócio, o que eu até brinco, né, para as pessoas pararem de chamar lucro de sobra. O que a pessoa faz? Ela vende, paga as contas, o que sobra, ela fica e fala, isso é tudo meu, é o lucro. Tá tudo bem, eu já fiz isso, e se você não tem outra fonte de renda, acaba fazendo isso. Mas qual é o pecado de você ficar com a diferença toda, com o lucro, botar no bolso e não investir nada no negócio? É o negócio não crescer. Então, fica ali estagnado, né? Porque você precisa de dinheiro para comprar um equipamento, quer comprar mais panelas, quer comprar um utensílio, alguma coisa, quer investir em propaganda, em publicidade, quer participar de uma feira, quer fazer coisas e melhorar o seu negócio. E se você não tem dinheiro em caixa, às vezes você vai ficar limitado. Então, eu aconselho que você estabeleça um Prolabore e coloque ele ali no seu orçamento. E depois você pegue o lucro e fique com um percentual dele para você, óbvio, e deixe uma parte no caixa da empresa. Aí a pessoa às vezes fala, mas é impossível. Não, não é. Desde que você faça organizadinho, não é impossível. É só você ter um orçamento do seu negócio, você vai saber. Isso aqui é para matéria-prima, isso é embalagem, aqui é para pagar parte do custo fixo, aqui não sei o que lá, aqui é meu lucro. E aí esse lucro você fica com uma parte e investe uma parte no negócio.
Ah, isso aí, tá vendo? A gente tem essa mania mesmo de achar que tudo que sobrou ali, né? Que você fala de É. sobra, né? Esse é Lucro não meu, é posso até sobra. É gastar, tudo. né? É. Não, Depois você não consegue comprar um garfo pro seu eu negócio. não gosto de falar de chamar. Tecnicamente, o lucro é uma sobra porque ele é a diferença entre o faturamento, custos e despesas. Mas pensa só, quando você faz um almoço na sua casa e convida a família, e aí no final você fala, ih, sobrou tanta comida, o pessoal não comeu, e não sobrou quase nada. Aí sobra tem uma conotação de uma coisa que você não controla. E o Uhum. lucro não pode ter essa mesma pegada de ser uma sobra. O lucro tem que ser uma coisa que você planeja. Você faz um orçamento. Eu vou ter do meu preço de venda de X, tanto eu vou ter de lucro. Não pode ser uma Uhum. sobra. Então, eu acho que a É, pessoa é. tem que entrar no negócio já pensando nisso. Eu vou ter X% de lucro. E aí faz Sim. um planejamento do seu negócio para obter aquele lucro. Isso é legal, isso é legal. Tem uma pessoa me perguntando como ela faz o curso gratuito. Ó, o da Cláudia é a semana que vem, né, Cláudia? Começa Já tá aberto segunda-feira. inscrições. Segunda-feira. Você começa segunda-feira. Então você entra lá, o perfil da Cláudia é o Cozinha da Cláudia Vasconcelos. Cozinha da Cláudia Vasconcelos com 2 L's. Com 2 L's. Acho que aqui, se clicar aqui na própria live, aparece. Ah, tá. Cozinha da Cláudia Vasconcelos. Você vai lá e se inscreve, que o curso dela é gratuito na semana que vem. E na outra semana, no dia 22, é o meu. Então você Já consegue fazer o vai. curso gratuito da Cláudia e depois fazer o curso gratuito Isso, meu. já vai ficar prontinha, já precificação e antipasto pronto. Exatamente. Aí não tem desculpa para começar um negócio. Não tem desculpa Então, para começar Lúcia, vai lá no errado. perfil da Cláudia. Tá na bio o seu link para Tá na bio, inscrição? tá na bio. Na Tá em tudo bio que é da lugar. Cláudia tem o link. E na bio nossa também tá o link do nosso curso gratuito. É uma semaninha de cursos, tá? O Ed perguntou se ele precisa de uma super planilha. Não, ele tá falando que ele precisa de uma super planilha, que ele acha que a dele tá milogrando, ele escreveu. E quem mais? Já estou dentro. A Benedita falou que já está dentro. E o Ed falou que já vai estar nos dois. É isso aí, Então, gente. Aproveitem as dicas que a gente dá de empreendedorismo, de precificação, porque é o caminho, né? Acho que o caminho para vocês conseguirem o sucesso. Porque não adianta, eu falo, no meu caso, né? Não é só receita. Não adianta você achar que sabe a receita, achar que você já sabe empreender com antepassos. Não é. Né? É muito além disso. E é a mesma coisa que a Cláudia fala também. Lucro não é sobra. Então, não é o que sobrou. Você tem que saber adorei, aonde está o lucro. adorei. Né? Eu acho que assim, a gente tem que. E essa missão, acho que é sua e minha também, de plantar a semente do profissionalismo. Eu tive um programa de mentoria que chamava Em Casa Sem Ser Caseiro. Foi o meu primeiro curso. E era isso, para você tirar essa coisa do só porque eu estou em casa é caseiro. Não, você pode ser profissional trabalhando na sua casa. Mas Sim. aí você tem que se comportar, você tem que colocar práticas profissionais no seu negócio. Como é que tem uma diferença entre a pessoa que faz uma coisa para vender e a pessoa que tem um negócio? É diferente. Uma coisa é A você falar, posição, né, que você se coloca. eu vou fazer uma coisa para vender, para ganhar um dinheiro. Aí a pessoa não se preocupa com custo, copia o preço do concorrente, ela vende por qualquer coisa, o que sobrar tá bom. Isso é uma pessoa que vende coisas, mas se você quer ter um negócio, realmente você tem que ser profissional. É para isso que a gente está Sim, aqui. exatamente. Ai, que legal, adorei ter você aqui, Clau, obrigada. Eu que Gente, agradeço o dúvidas, se convite. tiverem, deixa aqui nos comentários pra gente que a gente vai responder depois. Vou deixar uma caixinha aí, qualquer coisa a gente fala com a Cláudia, tá Com bom? certeza, com E eu vou certeza. estar lá no seu curso gratuito semana que Oba! vem. Obrigada pelo E convite. É um assunto que imagina. Muito obrigada eu mesmo. podia ficar falando 2 dias aqui sobre isso. Não é? A gente assunto, a gente tem um monte, né? Que a live sai daqui a pouco, então a gente vai, gente, deixar vocês à vontade para perguntarem o que precisarem depois pelo direct, pelo Instagram, pelos stories, pelos comentários, tá bom? E agradeço de coração a sua participação e a gente vai se falando semana que vem, tô lá no seu curso gratuito. Oba, com certeza. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Boa noite gente. para Muito todo obrigada mundo. pela participação de Parabéns. todos. Parabéns por estarem aqui, né? 8h34, buscando aprendizado. Isso aí. É verdade, já estão dando o primeiro passo. Parabéns para Isso todo mundo. aí. Obrigada, Beijo, queridona. gente. Beijo, Obrigada, boa Clau. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.